Voltando aqui de novo, né, porque não deu para a imagem, que só vai até o meu smartphone, no momento, só vai até 6 minutos e 50 segundos, né? Então, as raposas têm, não é verdade, os seus covis e as aves têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, Jesus ali em Mateus capítulo 4, ele nos dá só nessa primeira entrada, para você entender, uma lição que para ter o revestimento de poder, que eu estou falando de revestimento de poder, esse é o tema, não é verdade, que está, não é verdade, aqui, Eminax pro Acobidal, né? Aleluia, louvado seja Deus, não é verdade, em Lucas, não é verdade, 24, dos versos, estou aqui abrindo a Bíblia, dos versos, aleluia, não é verdade, aleluia, 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, porém ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então o tema é revestimento de poder. Agora vamos entender isso aqui, porque tem muita gente, não é verdade, que aceita Jesus, daqui a pouco os pastores, não sei por que faz isso, corre e leva as pessoas para os montes e tal, para fazer a obra, e vão embora, e quer envolver aquela coisa toda, e vão embora. Não é desse jeito, não é dessa maneira, pastor. Você aprendeu errado, com todo respeito a você, com todo respeito a você, mestre, não é verdade, a professores, não é verdade, um pouquinho que eu tenho, a minha base é Bíblia, é por isso que eu tenho um grupo que é ensino na luz da palavra, na luz. Então, meu ensino é focado na luz da palavra, não é no que eu acho, no meu achismo, e sem falar da bagagem que eu tenho, né, para glória a Deus, para poder ensinar também, como Paulo tinha a sua, e ele escreveu em Romanos 5, na verdade, diz que a paciência gera a experiência, a paciência depois vai gerar o quê? A experiência. Então, temos um pouco de conhecimento e também temos a experiência para poder te ensinar. Terminados para o nome do Senhor ser glorificado, né? Com toda humildade e simplicidade eu falo isso. Então, nós vamos ver aqui que ele mandou ficar lá, mas não é verdade? Eu vou ter que anteceder um pouco para você entender. Antes de chegar aqui, Jesus pega os 12, depois que ele venceu a tentação, quer dizer, ele foi preparado. Vamos botar um exemplo para nós entendermos aqui esse ensino, num conteúdo bem lá, para você entender no profundo, para nós chegarmos ao revestimento de poder, porque não é como essas loucuras que tem por aí espalhado, não é verdade? Para que as pessoas permaneçam de pé e depois, como Paulo diz, revestir tua armadura de Deus e depois ficar firme. Então não adianta botar armadura sem alicerce, sem estrutura, sem você ser guardião de você próprio. Se você não sabe guardar nem tua vida, ficar de pé nas batalhas espirituais, como tu vai querer ser guardião de outros? Aí que entra a hipocrisia. A palavra hipócrita significa falso. Então estou te ensinando, sou um professor, para a glória de Deus, amém? Então, e aí o que acontece aqui? Jesus, antes de fazer isso, que aqui ele já estava com o corpo glorificado, já estava subindo aos céus com o Pai, daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas eu quero te trazer um contexto antes de chegar aqui. Jesus, não é verdade, como falou lá de Mateus capítulo 4, ele próprio ensinou que tem que se vencer primeiro as tentações. Então quer dizer, como ele nunca pecou e ali a tentação dele era natural, volta a falar, ele não era prostituto, ele não tinha vício, não tinha maldade, não estava em fornicação, não estava em adultério, não estava nada a beber disso, e alguma coisa que pudesse prender ele aqui na terra, ou idolatrias, nada disso. Então simplesmente a fraqueza, e o Pai conduziu ele para ser tentado, para poder ele passar pelaquela tentação que era natural. E hoje em dia das pessoas pode ser fumo de cigarro, bebida, prostituições, imulações, macumbaria, feitiçaria, tudo que as pessoas estavam presas no mundo. Então o diabo, quando a pessoa naturalmente, ela segundo a luz da palavra, ensino na luz da palavra, ela aceita Jesus e ela é batizada, automaticamente é sujeito, como Jesus aqui, a ser tentado pelo maligno. Por isso que tem um trecho da oração do Pai Nosso, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos induza à tentação. Jesus mandou para não induzir, mas do mal, pois teu poder, o reino agora para todos sempre. Então é não induzir.
orar a Deus para não induzir, principalmente se você sabe que você tem ainda uma fraqueza, que não se libertou ainda pela alguma coisa do mundo. Então Jesus aqui, que foi levado pelo Pai, foi induzido, mas venceu e voltou. E quando ele voltou ainda, em Mateus capítulo 4, versículo Ebidax prua probidaua, aleluia, do 4 ao 15 ao 16, na fita Zabulon, estava no vale da sombra e da morte. Aí ele venceu a tentação, foi revestido, foi primeiro batizado, incircuncisado como bebê, batizado por João Batista, nem careça que cumpra toda a lei, resumição, e depois ele foi conduzido para o Pai a ser tentado. E quando ele chega em Mateus, que ele venceu a tentação, os anjos o serviram, quer dizer, ele foi revestido, ele foi vigoroso, voltou a imunidade aumentar na carne dele, come nax prua probidaua, e ele chega na fita Zebulon, cumprimento de uma profecia não é verdade, de Isaías, não é verdade, e o povo estava sentado no vale da sombra da morte, né? Mateus 4, versículo 15 e 16, né? E a luz raiou e dissipou todo o vale da sombra da morte, não é verdade, e as trevas. Então, literalmente, é ele que faz a obra. O que isso quer dizer com isso? Lá nas cartas de João, diz também, eu estou te ensinando corretamente nessa exegese, lá na carta de João, Eminax Praua, vai nos afirmar na epístola do capítulo 1, ali, que o verbo se fez carne e o verbo era Deus, estava com Deus, não é verdade? Ele era vida e luz dos homens. Então, vida e luz. Quando houve a queda, vamos ir um pouquinho passear na Bíblia, lá de Adão e Eva, só para você entender isso, lá a vida que Deus fez do barro, soprando a alma vivente em cada narina, né? Alma e espírito vivente, aí ficou vida e luz completo, porque ali estava tudo completo, não é verdade? Ali, né? Numa simbologia ali, em Cristo, parecendo até que era o céu. Porém que quando houve o pecado entrou, em Minax só ficou a vida, Deus tirou ele